Olá, meu nome é Samuel e esse é de fato o nosso primeiro vídeo do curso básico de transmissão ao vivo. Vale lembrar aqui que essa metodologia que nós vamos apresentar ela não é única. Existem diversas formas de fazer uma transmissão ao vivo, contudo os princípios fundamentais eles são os mesmos. Então o que vamos apresentar durante esse curso nada mais é do que uma metodologia em que nós adotamos aqui na IPHO, tem dado certo e tem sido bastante efetiva. Bom, eu gostaria de fazer algumas considerações antes de começar esse curso, em que basicamente nós talvez não sejamos as pessoas mais recomendadas ou ideais para fazer esse tipo de curso. Mas nós entendemos que o que nós temos feito aqui na IPHO tem dado certo, são resultados bem satisfatórios e nós gostaríamos de repassar esse conhecimento a todos vocês. Nós com certeza não temos os equipamentos ideais, não temos os melhores equipamentos e não somos os melhores nisso. Nós simplesmente estamos também começando nessa área, mas estamos tendo resultados bem legais, estamos fazendo transmissões com algumas dinâmicas, com cortes de telas. Futuramente ainda nós gostaríamos de utilizar mais do que uma câmera, ainda não conseguimos, mas a ideia é que esse curso ele mostre um pouco do nosso conhecimento, do que a gente tem feito para você. Então, durante esse curso, por exemplo, você provavelmente vai ver nós utilizando alguns equipamentos que você vai ter superiores, você vai ter equipamentos até melhores do que os nossos, mas a ideia é que você realmente utilize os seus equipamentos e não se limite apenas ao que nós vamos mostrar aqui. E sim, o que nós vamos mostrar é de acordo ou está limitado àquilo que nós temos feito, o que nós temos aqui na igreja disponível, e não necessariamente isso se torna uma regra e uma prática para você. Então isso tem que estar claro na sua mente, que nós não somos a referência, não fazemos nada extremamente de outro mundo, e sim apenas coisas básicas que a gente tem feito, tem otimizado o desempenho dos nossos equipamentos, tem tentado obter o melhor resultado com eles, com o pouco que a gente tem, e gostaríamos então de repassar tudo isso a você. Bom, eu preparei aqui para a nossa primeira aula uma apresentação em que eu vou basicamente explicar uma topologia geral básica de uma transmissão ao vivo, e que a ideia é que essas primeiras aulas elas sejam um pouco mais teóricas para que alguns fundamentos eles sejam bem consolidados, bem esclarecidos. Bom, em relação à topologia geral, por que a gente precisa saber disso? Basicamente, para ter uma visão mais ampla de como funciona uma transmissão ao vivo, para identificar e resolver possíveis problemas durante uma transmissão ao vivo, para conhecer os principais equipamentos que compõem uma transmissão ao vivo, e para então direcionar o seu investimento futuramente nos principais gargalos de uma transmissão ao vivo. Bom, a topologia geral ela basicamente parte do pressuposto que você já tem um computador, ele pode ser um desktop ou um notebook, mas a ideia é que ele seja um desktop. Porque existem algumas configurações ou especificações recomendadas que devem ter nesse computador, e normalmente um desktop ele tem essa versatilidade para conseguir configurações mais robustas, e também na questão de resfriamento do próprio computador e processador, porque a gente vai ver mais para frente que o computador ele vai ser um fator importante e muitas vezes até limitante na transmissão ao vivo, porque é ele que vai processar toda essa informação. Então a ideia é que ele tenha um processador Intel Core i5, aí, talvez uns 4 núcleos, memória RAM de 8 GB, uma placa de vídeo acima de uma GTX 1050 Ti, por exemplo, e o armazenamento com HD rígido de 1 TB pelo menos. Bom, aqui na IPHO nós temos utilizado um notebook, esse notebook é de uso pessoal meu, então ele também tem dado bons resultados. Ele é um processador Intel Core i7, 7500U, sétima geração, com 2 núcleos. Ele tem memória RAM estendida de 16 GB, a placa de vídeo é uma AMD 4 GB DDR5, e 2 tipos de armazenamento, um para os arquivos e outro com SSD de 240 GB para o sistema. Bom, uma vez que esse computador foi definido, nós temos que entender que ele vai ter algumas limitações se não atender essas especificações, e o que nós temos visto é que alguns computadores eles têm até
sido um fator limitante por conta de que, principalmente notebooks, que eles estão esquentando muito e eles estão superaquecendo e desligando o computador, por exemplo, durante transmissões ao vivo. Isso tem acontecido com algumas pessoas, a gente tem tido alguns contatos, e isso também aconteceu conosco com esse computador que nós estamos utilizando no notebook. A gente, infelizmente, tivemos que mudar ali um cenário de um domingo para o outro, num culto online, e acabou que o computador foi transferido para uma outra superfície. Ela não dissipou tanto esse calor, quanto que o computador ficou bem rente à superfície, à mesa, né? E ele acabou esquentando e desligou durante a transmissão e teve uma queda então na transmissão. Então são algumas coisas que a gente tem que ir já pensando, considerando. Então uma solução que a gente fez foi basicamente colocar ele num suporte elevado da superfície da mesa, que ele consegue ventilar mais. Bom, tendo essas experiências que a gente já vai deixando claro, a ideia então é obter imagem através de um celular ou uma webcam. No nosso caso aqui no curso básico vai ser através de celulares, através de um só, melhor dizendo. E isso pode ser feito então via Wi-Fi, sem fio, quando o computador e o celular estão conectados na mesma rede. E também ele não está limitado a apenas um celular, você pode ter vários para fazer algumas trocas de câmera, mas no nosso curso a gente vai aprender apenas com um celular. E tem outra possibilidade, que é por meio do cabo USB, e também, dependendo de quantas entradas você tem no seu computador, isso pode ser estendido para outros celulares. Aqui vale ressaltar algumas coisas que tem vantagens e desvantagens do uso de sem fio e com fio. A gente vai ver mais para frente isso, mas basicamente porque sem fio a gente tem um atraso entre essa imagem e o áudio que chega com o que realmente está acontecendo. Então tem que haver alguns ajustes no software lá para fazer isso, mas nada impede de usar sem fio. Bom, nós vamos acabar usando com fio, mas eu vou ensinar também sem fio ao longo do curso. E o que a gente tem usado aqui na IPHO é também um celular de uso pessoal meu. Ele é um Xiaomi Redmi 8, ele tem filmagem até 4K, mas a gente nos limita a utilizar apenas Full HD, que é 1080 pixels, e tem sido muito bom, tem dado resultados bem satisfatórios. Bom, uma vez que a imagem ela está sendo captada pelo computador, eu também vou ensinar nos vídeos mais para frente a captar tanto imagem como áudio, caso você não tenha uma interface de som pelo celular. Mas se você tiver uma interface de som, como por exemplo uma igreja ou em algum evento, a ideia é que a banda ou todo o áudio ele esteja conectado na mesa de som. Nós temos uma mesa de som aqui na IPHO da Pivey, que é uma mesa com 32 canais. E isso é só por conhecimento e para mostrar o que a gente tem aqui disponível. Então, basicamente, o que nós teríamos de possibilidade? Então, utilizar um canal de saída da mesa de gravação, o RCA, converte para P2 e pode entrar direto na entrada do microfone do computador. Essa seria a configuração, né? Esse é o conector RCA e o cabo. Contudo, aqui nós não temos feito isso. O que nós temos feito? Nós temos utilizado um canal auxiliar da mesa. Por quê? Porque o canal auxiliar ele permite nós regular independente o som que está ficando no ambiente, no templo da igreja, e o som que vai para a transmissão ao vivo. Então a ideia era que, por exemplo, nós tivéssemos duas interfaces de som, uma só para o templo, outra só para a transmissão ao vivo, mas os recursos são limitados, a gente não tem todo esse luxo. Então nós utilizamos um canal auxiliar para ajustar então independente o som da igreja e o som da transmissão ao vivo. Isso converte de um cabo P10 para P2, passa por uma placa de captura de áudio e vai para o computador via USB. Nós utilizamos aqui na IPHO uma placa relativamente barata, em torno de uns 90 a 100 reais. Tem sido bastante efetiva, tem entregado um som bem legal, de qualidade, e nós utilizamos essa configuração. Bom, a partir disso, não adianta nós termos todo um conjunto de equipamentos de altíssima qualidade, com captação ótima, tanto de imagem como de áudio, processando tudo isso no computador, se a nossa internet ela não é satisfatória, ela não apresenta também um bom desempenho para enviar
para o servidor e os telespectadores conseguirem ter um conteúdo de qualidade na sua televisão, no seu celular e assim por diante. Então a ideia é que nós também tenhamos uma conexão de internet via cabo de rede, mas também pode ser por Wi-Fi. Isso vai depender da velocidade e das configurações da sua internet. Nós utilizamos um cabo de rede para evitar também oscilações e algumas perdas de pacote e velocidade. E então a ideia é que a topologia geral ela se baseie nisso. Bom, no nosso próximo vídeo nós vamos ainda ficar um pouquinho mais na teoria e vamos falar especificamente da internet. Porque a questão dos outros equipamentos é uma questão que você vai estar limitado ao que você tem, nós também estamos limitados ao que nós temos, e não tem muito o que sugerir e dizer para você comprar. Isso vai depender do seu orçamento, das suas pesquisas e do seu conhecimento em buscar essas informações de acordo com o que você vai querer transmitir. Contudo, a gente, claro que vamos conversando, vamos dando algumas dicas, mas o próximo vídeo vai ser especificamente sobre a internet, porque ela também é um fator muito importante, e vamos discutir então alguns valores de velocidade, taxa de transferência, largura de banda, que são bem interessantes. Bom, se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Nós temos também os comentários aqui abaixo desse vídeo. Fique à vontade. Eu fico por aqui. Um forte abraço e Deus te abençoe.